O que se trava aqui, a rigor, a par de um debate sobre competência, é uma disputa de poder. É uma disputa de poder. Isto não é método de instituição, isto é método de gangster. Gangster. É disso que se trata. O que se pensou com essa fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagine o poder. Quantos blogs teriam? Quanta coisa teria à disposição? Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente. Desqualificada. Desqualificada. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo. E sabe-se lá o que podem estar fazendo com esse dinheiro. Por quê? Porque não estão falando com pessoas assombradas. Não é ninguém que roubou galinha com eles ontem. É preciso ter respeito às instituições. Veja quando esses falsos heróis estão nos cemitérios hoje. Descobre-se exatamente que eles integram máfias, organizações criminosas. O tema de hoje: qual a ligação dos Estados Unidos com a Lava Jato? Essa é uma questão que circula pelos bastidores da política do país, entre os cidadãos e as cidadãs. As pessoas especulam, buscam se informar. Afinal de contas, são muitos os fatos que vinculam vários dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato aos Estados Unidos, os seguidos prêmios que o juiz Sérgio Moro recebe, as visitas constantes de membros do Ministério Público àquele país. Agora mesmo o ministro Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, foi escolhido como homem do ano pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, junto com o ex-prefeito de Nova York, Bloomberg, e vão ser homenageados com cotas compradas pelas empresas. No início de fevereiro houve uma estranha reunião promovida por um escritório de advocacia aqui no Brasil, com vários dirigentes do FBI, mais promotores, empresários, investidores, para discutir o tema da luta contra a corrupção. Vira e mexe, se discute qual é a conexão da Lava Jato com a espionagem que o Brasil sofreu da Agência Nacional de Segurança Americana, que buscou hackear a Petrobras, também colocou uma escuta nos telefones do Palácio do Planalto durante o governo Dilma. Enfim, há um conjunto de fatos que fazem com que esse tema seja de muita relevância. Para que nós possamos compreendê-lo em toda a sua amplitude, nós precisamos dar um passo atrás e compreender a situação geopolítica que constitui o entorno do tema que estamos tratando hoje, ou seja, da ligação dos Estados Unidos com a Operação Lava Jato. Durante o período da Guerra Fria, enquanto existia a União Soviética, o principal instrumento de intervenção dos Estados Unidos na vida das nações latino-americanas, como todos sabem, eram as Forças Armadas. Os Estados Unidos buscou atrelar as Forças Armadas de cada um dos países da região a seus interesses geopolíticos. Como é que os Estados Unidos fazia isso? Formando os militares latino-americanos, premiando os militares latino-americanos, fazendo-os frequentar suas academias, seus institutos, estabelecendo com esses militares intercâmbios operacionais, atividades comuns,
buscando, enfim, criar um nexo entre as Forças Armadas Nacionais e a política do Departamento de Estado, a política da Casa Branca, a política do Pentágono, de tal maneira que os militares fossem formados, que os oficiais latino-americanos fossem formados, não segundo os interesses dos seus povos ou segundo os interesses do desenvolvimento de suas nações, mas fundamentalmente compreendendo que o que não é bom para os Estados Unidos não seria bom para a América Latina, ou seja, fazendo com que os militares adquirissem a defesa dos interesses norte-americanos como defesa dos próprios interesses da América Latina e de cada um dos seus países. E assim foram transformando os militares em braços geopolíticos da Casa Branca, sempre em conexão, evidentemente, com as elites locais, com a burguesia, com o capital local. Essa era a grande aliança daquele período da Guerra Fria. As burguesias nacionais, o imperialismo norte-americano e as forças armadas exercendo o papel de intervenção, de controle do Estado e da sociedade. Quando acabou a Guerra Fria, essa situação se alterou drasticamente. Os Estados Unidos buscaram, então, reformular suas relações com a América Latina no novo contexto que havia sido criado. Qual era esse novo contexto? No imaginário, na análise dos pensadores do Departamento de Estado e da Casa Branca. Um mundo unipolar, no qual os Estados Unidos exerciam ou deveriam exercer uma hegemonia inconteste, e no qual os Estados Unidos necessitavam colocar sob seu guarda-chuva, sob seu comando, o conjunto dos estados e das sociedades das regiões nas quais exercia essa sua hegemonia, em particular a América Latina, sem levar a situações de confrontação aberta, como era típico dos períodos da ditadura. Os Estados Unidos, a partir do final dos anos 70 já, e durante os anos 80 e durante os anos 90, vai estimulando um certo tipo de democratização das sociedades latino-americanas, que consistia em afastar os militares do centro da vida política, construir modelos democráticos baseados no ideário liberal, voltar a ter liberdade partidária, liberdade de imprensa, eleições, enfim, de tal maneira que essas sociedades pudessem se normalizar, reduzir o seu grau de tensão. Evidentemente que numa situação como essa, não poderiam mais ser os militares a desempenhar o papel chave de instrumento do imperialismo norte-americano. Um outro instrumento deveria ser criado. O que fazem os Estados Unidos a partir dos anos 80 e essas medidas são incrementadas nos anos 90? Os Estados Unidos vão substituindo as Forças Armadas pelo sistema de justiça de cada um dos países. Sistema de justiça quer dizer promotores, juízes, policiais federais. As verbas dos Estados Unidos se deslocam paulatinamente para formar promotores, juízes e policiais, para levá-los às academias e institutos norte-americanos, para estabelecer nexo direto dos Estados Unidos com os diversos aparatos que constituem os sistemas de justiça dos países, criando um vínculo direto que antes não havia ou era débil entre estes sistemas internos dos Estados nacionais, e isso inclui o Brasil, com a geopolítica norte-americana. Por que isso era fundamental para os Estados Unidos? Por 3 razões fundamentais. Primeiro, o combate político-ideológico às organizações progressistas e a possibilidade da esquerda ter governo na América Latina. Se isso viesse a acontecer, era fundamental que o sistema de justiça não estivesse sob o controle de governos progressistas, de tal sorte que houvesse uma barreira contra o avanço das forças populares na hegemonia do Estado. Pelo voto, as forças populares poderiam adquirir
poderiam conquistar a presidência da República e até mesmo a maioria parlamentar, mas o sistema de justiça deveria ficar impermeável à influência progressista, de tal sorte que pudesse servir como uma barreira ao avanço dessas correntes. O segundo motivo, os Estados Unidos tinham graves problemas internos com drogas e precisavam transferir para os estados latino-americanos o combate à produção e à venda de drogas para o mercado norte-americano. Isso virou uma grande chaga nos Estados Unidos. Ao invés de reprimir diretamente, ainda que mantivesse uma posição de repressão direta, os Estados Unidos tinham que incentivar o sistema de justiça dos países latino-americanos, inclusive suas próprias forças armadas, a funcionar como polícia antidroga. Terceiro, os Estados Unidos precisavam de instrumentos para defender os interesses das suas corporações nacionais, que disputavam terreno com corporações locais, com corporações de outros países, especialmente a partir da ascensão econômica da China. Ter o controle do sistema de justiça é ter o controle das disputas comerciais e econômicas locais. Essa estratégia esteve claramente estabelecida na primeira Cúpula das Américas, que se realiza em 1994 em Miami, no final de 1994. Além do acordo econômico, que é o acordo econômico que propõe a criação da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, o documento final dessa conferência de cúpula defende a internacionalização do combate ao terrorismo, do combate às drogas e do combate à corrupção, estabelecendo claramente um caminho pelo qual os sistemas nacionais de justiça se integrariam entre si, leia-se, se integrariam ao poderosíssimo sistema de justiça norte-americano, aumentando em muito, de um lado, a formação e instrução de integrantes do sistema de justiça pelos Estados Unidos e, do outro lado, abrindo as fronteiras dos estados nacionais para o estabelecimento formal de escritórios do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, o DEA, do FBI, que é a Polícia Federal Norte-Americana, da CIA, que é o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. As fronteiras dos Estados nacionais se abririam para essas agências do sistema de segurança norte-americano, do sistema de inteligência e segurança dos Estados Unidos, e essas agências passariam a ter liberdade de intervir, de fazer acordos, de financiar, de orientar, de estabelecer convênios com os sistemas locais de segurança. Isso está explícito no documento da primeira Cúpula das Américas. Lembrem-se que a ALCA tinha um elemento fundamental. Qual era esse elemento? Em tese, abria o mercado norte-americano para a produção agrícola da América Latina. E, em troca, os países latino-americanos deveriam abrir várias áreas para a economia norte-americana, entre elas a área de serviços e infraestrutura, onde se inclui a construção civil e a contratação de obras pelos governos nacionais. Ou seja, as empresas americanas, pela ALCA, poderiam ingressar nos mercados latino-americanos e serem contratadas e pagas pelos governos locais, coisas que, por exemplo, no Brasil não é permitido. As obras públicas no Brasil têm que ser feitas por empresas brasileiras. Isso inclui não só a infraestrutura do país, mas todas as obras relacionadas, por exemplo, à cadeia de óleo e gás. Lembrem-se disso. A ALCA enterrada em Mar del Plata em 2005, quando os governos progressistas eleitos no início do século XXI enterram esse projeto neocolonial dos Estados Unidos. Mas o sistema de integração dos aparatos repressivos e judiciais dos países latino-americanos com os Estados Unidos, essa interligação não é interrompida, ao contrário, ela é desenvolvida. No caso específico do Brasil, por exemplo, em 2001, o governo Fernando Henrique assina um convênio que permite que o DEA, Departamento Antidrogas Americano, estabeleça um escritório dentro da Polícia Federal aqui no Brasil, estabelece um conjunto de intercâmbios e conexões com o sistema de inteligência norte-americano no que diz respeito
a preparação de quadros, investimentos e organização da Polícia Federal Brasileira. Estabelece que o sistema de radar e controle da Amazônia, fundamental na inteligência brasileira, o CIVAM, seria comandado por uma empresa norte-americana. Estabelece, enfim, através desses acordos assinados em 2001, um conjunto de mecanismos pelos quais a inteligência americana podia se infiltrar, se estabelecer no Brasil, estabelecer conexões e aprofundar, estreitar seus laços com os promotores, com os juízes e com os policiais brasileiros. Não foi só no Brasil. Na Bolívia, por exemplo, também foi estabelecido isso antes da ascensão do governo Evo Morales. O governo Evo Morales, em 2009, para citar um exemplo, quando descobre que metade dos funcionários do DEA na Bolívia eram agentes da CIA, que se disfarçavam de agentes antidrogas para poder ingressar no país, não com o papel fundamental de espionar a Bolívia, mas de poder preparar a polícia boliviana, estabelecer laços, convênios, troca de informações, enfim, uma conexão com a polícia boliviana. Quando o governo Evo Morales percebe isso, ele expulsa a DEA da Bolívia. Expulsa! A DEA tenta ingressar no Brasil. Já estava no Brasil, tenta expandir suas fileiras no Brasil. Primeiro procura Itamaraty. Itamaraty se recusa a abrir um novo escritório da DEA. A DEA, então, busca a Polícia Federal, com a anuência do Ministério da Justiça, durante o governo Lula. Infelizmente, o governo Lula não esteve atento a isso. E a DEA pega os seus expulsados lá da Bolívia e os mete nos diversos escritórios que a DEA já tinha aberto aqui no Brasil. Não tem permissão para criar um novo escritório, coloca esses agentes todos dentro dos escritórios da DEA que aqui já existiam. Mais que isso, é sabido que o grande sistema de inteligência da Polícia Federal, o Guardião, é financiado com dinheiro americano, é tecnologia norte-americana. É com os Estados Unidos que os agentes policiais e os promotores brasileiros mais estabelecem conexões. Para além desse sistema de intercâmbio que constrói essa conexão entre o sistema de justiça brasileiro e os Estados Unidos e seus interesses geopolíticos, também tem o mercadológico, o sistema de premiação que os Estados Unidos operam para conquistar corações e mentes nesse ambiente. Prêmios como esses que o juiz Sérgio Moro está acostumado a receber e os promotores da Lava Jato, cursos, remunerações, viagens, tapete vermelho, smoking, gravata borboleta, punhos de renda branca, toda aquela suntuosidade que normalmente os Estados Unidos usam para conquistar a simpatia, a adesão e muitas vezes a submissão de agentes de outros países, de operadores do sistema de justiça de outros países. Foi então se estabelecendo uma conexão concreta. Vamos nos recordar também de outro fato, denunciado pela presidente Dilma Rousseff, mas novamente de forma infeliz não houve o troco devido ao governo norte-americano, como fez o governo Evo Morales. Lembrem-se que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, ela grampeia, tenta hackear a Petrobras atrás das informações do pré-sal. E que grampeia os telefones do Palácio do Planalto, os telefones da própria presidente Dilma Rousseff, antes de começar a Operação Lava Jato. Isso é um elemento fundamental para que construamos uma investigação séria sobre o papel dos Estados Unidos em relação à Lava Jato. Que tipo de informação essa espionagem conseguiu traçar? Não teria sido o caso, uma vez descoberta essa espionagem, que a presidente Dilma Rousseff aproveitasse não apenas para cancelar como fez sua viagem aos Estados Unidos, mas aproveitasse isso para romper todos os convênios do sistema de justiça brasileiro com os Estados Unidos, expulsando a DEA, expulsando o FBI, expulsando todas as agências de segurança norte-americana que livremente operavam em território brasileiro desde o governo Fernando Henrique? Por várias razões, isso não foi feito. E o fato é
que a inteligência americana sempre esteve imiscuída, envolvida no Ministério Público, na Polícia Federal, na magistratura brasileira. Antes de mais nada, essa elite, essa tecnocracia do sistema de justiça foi sendo educada para compreender que os interesses americanos coincidiam com os interesses brasileiros, coincidiam com os interesses das nações latino-americanas. Sob o manto da luta anticorrupção, um dos vetores daquela primeira cúpula das Américas em 1994, operou-se a construção de um sistema que buscava golpear os governos progressistas e buscava desmontar e desmoralizar empresas brasileiras. Afinal, quem ganha com a redução do tamanho da Petrobras, sua perda de controle sobre o pré-sal? Quem ganha com o esfacelamento das empresas brasileiras que haviam adquirido importância internacional, especialmente as empresas de engenharia? As empresas brasileiras não apenas dominavam o mercado interno, como eram protagonistas na África e chegavam a conquistar contratos dentro dos próprios Estados Unidos. Quem ganha com o esfacelamento dessas empresas? Quem ocupará o lugar dessas empresas? Em parte podem ser chineses e russos, mas isso não abriu espaço também para que as empresas americanas começassem a vislumbrar um caminho do seu próprio fortalecimento, aquele fortalecimento que não conseguiram quando a Alca foi enterrada em Mar del Plata, mas que com o desmoronamento das empresas brasileiras, através da luta contra a corrupção, esse espaço passa a existir? Há motivos suficientes para que afirmemos que os Estados Unidos têm importantes interesses na Operação Lava Jato. Vamos também nos recordar uma outra coisa, para entender como funcionam os Estados Unidos. Há alguns anos foi aprovada nos Estados Unidos uma lei que permite julgar e condenar em território norte-americano empresas estrangeiras que eventualmente tenham cometido crimes de corrupção em outros países, mas se elas tiverem operado com dólar, operado através de bancos americanos ou tendo ações nos Estados Unidos, qualquer coisa que as vincule aos Estados Unidos, mesmo que elas sejam empresa estrangeira e que elas tenham cometido os crimes fora dos Estados Unidos, essas empresas podem ser processadas, empresas e cidadãos podem ser processados dentro dos Estados Unidos. Essa lei caracteriza claramente essa maneira pela qual os Estados Unidos operam os sistemas de justiça na América Latina, transformando-os em pontas de lança dos seus interesses geopolíticos, ideológicos e comerciais. Portanto, a suspeita de que os Estados Unidos têm muitíssimo interesse na Lava Jato, para além dos prêmios que recebem os juízes da Lava Jato, os promotores da Lava Jato, os policiais da Lava Jato, nós devemos detectar na própria institucionalidade pós-Guerra Fria as pistas que levam à atual natureza da intervenção norte-americana na América Latina. Repito, com a substituição dos militares pelo sistema de justiça como braço de intervenção local. Os Estados Unidos, jamais a gente vai ouvir falar de crimes de corrupção condenados nos Estados Unidos, de empresas americanas condenadas nos Estados Unidos. Alguém conhece algum banqueiro preso depois da quebra de 2008, quando milhões de poupadores foram sacrificados pelas operações ilegais e irregulares dos bancos americanos? Ao contrário, o governo norte-americano encheu esses bancos de dinheiro. Os Estados Unidos têm legalizado aquilo que no Brasil virou, daquilo que no Brasil é considerado, e a lei considera mesmo, crime de corrupção. Essa história de empresas pagarem campanhas de políticos e em troca receberem favores, aqui é considerado, muitas vezes com exagero, corrupção passiva. Nos Estados Unidos é legalizado. É a chamada lei do lobby. Essa lei do lobby permite, por exemplo, a existência dos super PACs, que é a chance dessas empresas construírem programas
de difusão, de defesa dos seus interesses e pagarem políticos, pagarem as campanhas de políticos para defenderem esses objetivos. Nos Estados Unidos, portanto, não vai se ver nenhuma campanha contra a corrupção. Os Estados Unidos defendem um programa de luta contra a corrupção nos outros países. Porque isso tem um papel, isso é o guarda-chuva de uma estratégia que permite aos sistemas de justiça cumprir a dupla tarefa prevista na geopolítica da Casa Branca. De um lado, combater os governos progressistas, bloquear seu avanço sobre o Estado e a sociedade. De outro lado, garantir que os espaços comerciais das corporações norte-americanas sejam protegidos, arrebentando as empresas de qualquer país que queiram disputar espaços dentro ou fora do continente com as companhias norte-americanas. Esse, enfim, é o resumo da situação. Não se tratam propriamente de informações concretas de como os Estados Unidos interferiram na Lava Jato, mas é o mapa do caminho, por onde a gente pode começar a investigar com seriedade e rigor o papel dos Estados Unidos na Operação Lava Jato. Seguro estou de que daqui a alguns anos, como aconteceu com o golpe de 64, teremos fartas provas desse envolvimento, quando forem liberados os arquivos norte-americanos a esse respeito. Descobriremos um amplo envolvimento do governo norte-americano com a construção e a articulação da Operação Lava Jato. Pessoal, vou ficando por aqui. Antes de me despedir, lembro a todos que a imprensa independente necessita do apoio de seus leitores e espectadores para enfrentar a batalha de ideias e informações contra a mídia monopolista. Portanto, acessem a página www.operamundi.com.br/apoio e façam sua assinatura solidária. Até a próxima sexta-feira. Boa tarde.